Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Hoje nossa convidada é uma advogada brilhante, tá? Mas ela queria ser delegada de polícia. E pensa que os perrengues já começaram lá na faculdade. Vamos conversar hoje com a doutora Juliana Pimentel. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Muito obrigada. Que honra ser convidada para ser entrevistada por você. Não, olha, nem me estiquei muito aqui na apresentação, porque já vi que tem muita coisa para a gente falar, né? Mas antes da gente começar, por que o direito? Eu já falei que você é brilhante, a gente vê que você assim, gosta do que faz, mas eu também já sei da sua história que nem sempre foi assim, né? Mas por que você escolheu o direito? Na verdade, eu estudei no Colégio Salesiano. E na época que eu fiz vestibular, era aplicado o teste vocacional para os alunos, né? E aí eu fiz esse teste vocacional e acabou aparecendo que eu, né, teria domínio aí da área da comunicação ou direito. E eu escolhi direito. Eu era muito nova ainda, né, Carla? Quando eu fiz vestibular, eu tinha 16 anos. Nossa. Entrei na faculdade com 17 anos. Então, assim, na verdade, eu não sabia muito o que eu queria. Então, eu fui mais pelo teste vocacional mesmo. E a faculdade, como é que você conta aí que teve uma série de dificuldades já durante a faculdade, foram dúvidas, Pois é. Então, eu passei na faculdade na FADIC, hoje Unesc, em Colatina. Como eu te falei, muito nova ainda, muito, né, imatura, sem mesmo entender muito o que seria do meu futuro. E comecei a fazer a faculdade lá. Então, eu ia para Colatina todo dia e voltava para Vitória, né? Tinha um ônibus fretado pelos alunos. E eu enfrentei, então, a estrada, né? Nossa, que não era fácil. Que não era fácil. E enfrentei também muitas batalhas e muitas dificuldades financeiras para concluir o meu curso de Direito. Meus pais eram divorciados, né? E a gente sabe que quando tem divórcio, normalmente tem problema financeiro também na família, né? Então, meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade, fui enfrentar a faculdade. E para pagar, para sustentar isso, foi bem difícil. No meu terceiro ano de faculdade, quase que eu tive que trancar o curso. Quase que eu tive que parar mesmo a faculdade, assim. Então, fui agraciada, né, com a bênção da diretora da faculdade, numa conversa entre ela e eu e a minha mãe, onde ela me deu um super desconto das parcelas que estavam em aberto. E me deu a oportunidade de eu me inscrever no FIES, na época, para estudar pelo crédito educativo. E naquela época, assim, eu não sei hoje como é que está, né? Mas naquela época tinha que ter fiador, era uma análise de documentação profunda. E eu fiz todo o processo e fui aprovada pelo FIES. Então, eu finalizei a minha faculdade pelo crédito educativo. Então, foi graças a isso que eu finalizei. Qual a sua visão do crédito educativo? Olha, para mim, assim, se não fosse o crédito educativo, eu não teria finalizado o meu curso, né, de Direito. Foi extremamente importante. E para minha irmã também. A minha irmã estudou, na verdade, os 5 anos de faculdade pelo crédito educativo. Eu ainda comecei do terceiro ano até o 5º ano, né? Então, foi graças ao crédito educativo que a gente conseguiu, de fato, terminar os nossos estudos e a gente se formar em Direito. Aí você se formou e queria ser advogada? E queria ser delegada? Então, desde quando eu comecei a faculdade, que eu tive contato com o direito penal, né, em sala de aula, com os professores, eu me encantei, eu me apaixonei pelo direito penal, era a matéria que eu mais gostava de estudar, e os professores também fantásticos. Tive promotora de justiça como professora, tive delegado professor. E eu sempre me encantei, assim, por ser delegada. Eu falava, eu quero ser delegada. Não sabia muito como é que seria isso, mas eu queria ser delegada de polícia. E aí, no curso da faculdade, eu tive oportunidades de estagiar. Nunca militei, nunca estagiei na área criminal. Não? Não, nunca. Mas e ainda assim você queria ser delegada? Sim, eu queria ser delegada. Depois de formada, estudei
para passar em concurso. Só que assim, eu sempre tive que estudar e trabalhar também. E aí conciliar trabalho com estudo para concurso é bem desafiante, né? Então acabou que esse sonho foi ficando de lado e aí eu fui caminhando para a advocacia e passou. Hoje eu sou feliz como advogada. E como é que foi, assim, você se lembra dos primeiros casos, assim, que você pegou, a primeira audiência que você fez? Lembro. Eu estagiei, meu primeiro estágio foi na Casa do Cidadão, que era ali em Goiabeiras, que era um setor da Prefeitura de Vitória, onde fazia atendimentos. Era uma defensoria pública municipal, né? Escritório modelo, que se chamava. E ali eu tive contato, quando eu comecei a estagiar ali, a minha chefe era bem ousada, e ela já me colocou logo para atender público. Meu Deus do céu, gente, nunca atendi ninguém. E era direito de família, né? Nossa. Era muita separação, muita pensão alimentícia, regulamentação de visita. Então, eu tive esse contato. E aí eu tinha sede, eu sempre tive sede de aprender. Então, eu estagiava meio período. Só que o outro período, que era o período da tarde, eu pedia para ela para eu acompanhá-la nas audiências, para eu aprender, para eu conhecer esse mundo. E aí, as pautas de audiência normalmente eram extensas, né? Então, às vezes, a gente ia para o fórum, eu acompanhava, e tinha aí 10 audiências para se fazer numa tarde. Ela sozinha, né, como defensora pública municipal. Sempre tem muito. Um volume muito grande. E aí, conflitou que 2 varas de família chamaram no mesmo horário para as audiências, uma das audiências na pauta. Aí ela falou assim, vai para aquela vara que eu vou para outra. Eu falei, meu Deus, como? Como que eu... Vai. Ela literalmente me empurrou assim e me colocou dentro da sala de audiência. Eu sentei mesmo na cadeira do advogado, que era a cadeira dela. E fizemos a audiência e foi a minha primeira audiência como estagiária. Foi um marco na minha vida. Assim, no susto, né? Foi um susto. É aquele ditado, né? Vai com medo mesmo, tá com medo, mas vai com medo mesmo. E foi dessa forma. Eu sou muito grata a ela por isso, porque ficou marcado na minha história. E nesse período que você estagiou em defensoria, que era muito atendimento de família, você se emocionava muito? Sim, mesmo porque eu estava enfrentando um processo de separação também dentro de casa, né? Então, eu me compadecia, né, da dor daquelas pessoas que estavam se divorciando, se separando, que tinha menores envolvidos. Era difícil, assim, não se emocionar e não se compadecer com a dor. Até hoje você se emociona com seus clientes? Sim. Eu me considero, assim, uma pessoa bem coração, sabe? Bem humana. Então, sim, tem algumas situações que nos marcam. Legal. E daí, você falou que foi deixando, não queria mais, né? Foi advogando. Mas você advogava em que área? Porque hoje você atende previdenciário, basicamente, não é isso? Hoje eu estou 100% focada na área previdenciária, porque é uma área muito dinâmica. É uma área que você precisa estudar muito, se atualizar muito. Nossa, eu não dou conta disso daí, não. Então, assim, não adianta, Carla. Eu tive que abrir mão, né, das outras áreas do direito que eu já passei por elas, que foi o direito do trabalho e o direito civil, para focar 100% no previdenciário. Mas eu tive 2 grandes oportunidades depois desse estágio na Defensoria Pública, onde eu, né, conheci o direito de família, que também gostei muito, tá? Gostei muito do direito de família. Depois, em uma parte da minha advocacia, eu ainda fiz um pouco de direito de família. Eu trabalhei em 2 renomados escritórios de advocacia, que eu sou extremamente grata, que eu aprendi muito, e eles atuavam na área trabalhista e civil. E eu acabei atuando nessas 2 áreas. Inicialmente, cheguei no escritório como estagiária e depois, né, me tornei advogada, sempre nessas 2 áreas. E dessa atuação, você lembra de algum caso assim que tenha te marcado muito? Às vezes, alguma audiência diferente, um caso diferente, um pleito diferente. Ai, olha, Carla, são tantas emoções, né? São tantas emoções. Eu me lembro, assim, que nesse
nesse último escritório que eu trabalhei durante 5 anos, que foi depois que eu saí dele que eu fui, né, buscar minha carreira solo, eu fazia muitas audiências trabalhistas para uma empresa que envolvia vigilantes, assim, entendeu? Então, essas audiências sempre eram desafiadoras, audiências de instrução e julgamento pesadas, coitiva de testemunhas. Então, assim, eu buscava sempre me preparar. Procuro até hoje, né? Não vou para nenhuma audiência, nenhuma sustentação oral, lógico, sem nenhuma preparação. Então, assim, o que eu me recordo é que eu me dediquei bastante nessa época a essa carteira de clientes que o escritório tinha e que eu enfrentei audiências pesadas trabalhistas, né? Não, todo mundo aqui que vem aqui, que é da área do trabalho, sempre fala, né? Justiça do trabalho é uma novidade, é sempre uma emoção, porque você chega lá, tem alguém que mentiu né? No depoimento, tem alguém que brigou, que bateu na mesa. Agora, eu me recordei de uma situação aqui bem bacana, que eu era estagiária ainda, e eu tinha que cumprir aquele caderninho, né, das audiências. Sim, aquele que a gente carimbava, assinava. E eu participei de uma audiência trabalhista que teve acariação. Foi muito interessante. Foi bem bacana, uma experiência fantástica. Eu era estagiária ainda. Eu não estava na mesa de audiência como advogada, mas eu participei, vivenciei isso. Que legal, que bacana. E daí... Você chegou depois a pensar em desistir mesmo do direito? Assim, já atuante, tão atuante? Pois é, depois de tanta atuação, como eu te falei, comecei bem nova. Sim, eu pensei em desistir da advocacia, sim. E por quê? Então, Carla, qual foi a decepção da advocacia? Assim, foi mais basicamente uma situação financeira mesmo. Eu precisava ajudar em casa financeiramente, né? E não estava dando, entendeu? Entendi. Então, foi basicamente uma questão financeira mesmo. Pensei em desistir da advocacia. Tentei começar, né? Tentei seguir numa carreira solo sozinha. Sem clientes, sem grana para montar escritório. E tentei por um tempo dessa forma. Na época, existia muita advocacia de correspondência, né? Os processos não eram digitalizados, então existia uma advocacia de correspondência. E aí foi aparecendo essa oportunidade. Eu fui correspondente de alguns escritórios de advocacia de fora e fui dando meus passos, mas foi muito difícil. Mesmo assim, enfrentei muita dificuldade. E aí eu falei, gente, eu acho que eu vou desistir da advocacia. Não está dando. Não está dando, sabe? Mas você tinha alguma outra atividade ainda paralela? Não tinha nenhuma atividade paralela. Não tinha. Mas eu tinha um desejo de vencer na vida, sabe? Sim. Parecia assim, que eu estava, né, trabalhando bastante, sempre trabalhei muito, mas essa dificuldade financeira que não passava. Eu falei, gente, eu preciso melhorar isso para ajudar em casa, minha mãe, né? Morávamos eu, minha mãe e minha irmã. E aí, pensei que eu pudesse, então, partir para uma área de vendas. As pessoas falavam que eu tinha uma boa comunicação. Ah lá, o seu teste vocacional. Exatamente, né? o teste vocacional. E durante a faculdade, eu vendia produtos da Natura, produtos da Avon. Eu ia lá na Feira Hippie pegar bolsas, sandálias, bijuterias para vender na faculdade. Empreendedora. Então, eu vendia, eu era uma boa vendedora. E aí eu falei, eu acho que eu vou partir para a área de vendas. E o meu pai, ele era corretor de imóveis. E ele, conversando comigo, ele meio que queria me incentivar a ser corretora de imóveis como ele foi, né? E aí eu falei, vou pensar sobre isso. E aí fui pensando, resolvi fazer um curso de vendas lá em São Paulo, já nessa carreira solo. Fui para São Paulo, lá eu tive contato com muitos representantes comerciais nesse curso, sabe? Pessoas que estavam se dando bem, estavam realizados. Eu falei, eu acho que eu vou para representante comercial. Aí voltei de São Paulo dessa forma. Ou eu vou ser representante comercial, ou vou ser corretora de imóveis. E fui atrás das duas áreas, tá? Eu
eu realmente busquei informações e dar meus passos. Então, fui atrás da informação de como tiraria o Cresce, né, para ser corretora de imóveis, e fui buscar uma representação comercial, conversei com alguns representantes comerciais da área de remédios, medicação e também de roupas. Fui dando os passos, eu literalmente ia abandonar a advocacia para seguir na área de vendas. Até que, logo nessa volta de São Paulo, uma amiga da minha irmã, já advogada da área previdenciária, assim como a minha irmã também, que é advogada da área previdenciária há mais de 20 anos. Ela começou na área previdenciária antes de mim. Minha irmã sempre atuou na área previdenciária. Desde o primeiro ano de faculdade dela, ela conseguiu um estágio na área previdenciária. Então, e dali seguiu sempre nessa área. Sempre nessa área. E aí essa colega da minha irmã falou assim, olha, fala com a sua irmã que abriu uma vaga e uma oportunidade de parceria no escritório que atua na área previdenciária, se ela não tem interesse. Aí minha irmã veio conversar comigo sobre essa oportunidade. Eu falei, Mariana, mas eu não sei nada de direito previdenciário, eu nunca atuei nessa área, né? Se você falasse direito de família, direito do trabalho, civil, consumidor... Ainda vai. Ela virou para mim e falou bem assim, o dia que você conhecer o direito previdenciário, você vai se apaixonar. Aí eu aceitei o desafio de ir nessa reunião, né, dessa proposta. E minha irmã foi comigo. Ela me deu muito apoio nesse sentido. Fomos juntas para essa reunião. Aí eu falei, gente, é isso. É isso. Vou abraçar essa oportunidade. E, de fato, abracei essa oportunidade. A proposta era que eu tinha que ter um escritório físico. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou ter um escritório físico? Eu não tenho dinheiro para montar um escritório. Aí minha irmã falou assim, não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar financeiramente. Vamos atrás desse escritório. Enfim, aluguei uma sala em Laranjeiras, na Serra. Aluguei uma sala em Laranjeiras, na Serra. E comecei esse escritório, essa parceria, literalmente mesmo, do zero. Aí eu pedi ajuda a um primo, que é corretor de imóveis, que eu precisava alugar um escritório de advocacia, um escritório, né, para montar aliás, alugar uma sala para montar um escritório de advocacia. E ele me ajudou, ele arrumou essa sala ali em Laranjeiras, na Serra. A proposta era para ter essa sala lá. E eu falei, tá, e agora precisamos mobiliar essa sala, né? Eu tinha um notebook. Porque a ideia era fazer atendimento. Atendimento, era exatamente. Pessoas. Exatamente. E aí ele virou para mim e falou assim, Juliana, eu tenho uns móveis usados, eu vendo esses móveis para você num precinho barato. Eu falei, tá bom, quanto? Faz para você 10 parcelas de R$100. Eu falei, fechado. Aí montamos essa sala. E eu sozinha, né? Eu trabalharia ali naquele ambiente sozinha e comecei literalmente sozinha, fazendo os atendimentos desses clientes que eram da área previdenciária, pensa. E aí eu comecei a estudar, fazer pós-graduação, de fato conhecer o direito previdenciário. Tinha o apoio da minha irmã, que já era uma expert na área, então ligava para ela, tirava dúvida, estudava, aquela correria toda. E quantos atendimentos por dia você acabava fazendo? Olha, fazia uma média de umas 10 pessoas por dia. É bastante, assim, logo de... E aí, porque assim, os clientes não eram meus, né? Os clientes eram desse escritório parceiro. Sim, mas você ia aprendendo muito nesses atendimentos. Nossa, né? Aprendendo muito. Meu Deus, o início foi extremamente difícil demais. Mas enfim, as coisas foram caminhando. E aí, tem uma informação também importante, que eu não estive sozinha em momento algum, né? Desse processo. Porque, primeiro, eu tinha que ter muita coragem, né, Carla? Lógico. Eu olho para trás e falo, gente, eu fui muito corajosa mesmo. Coragem. Eu tive muita fé, né? Muita fé. E eu tive uma pessoa que foi muito importante para mim, que foi o padre Gessimar Soares. Tá? Nesse momento que eu ia largar a advocacia, que eu ia abandonar a advocacia, e que eu estava, assim, extremamente perdida, né, na minha vida profissional, eu busquei uma amiga, que eu participava de um grupo de oração, um grupo de amigos da Canção Nova, né? E aí eu fui nessa amiga e falei bem assim, eu preciso de alguém para me dar um direcionamento, sabe? Assim, uma direção espiritual ou um profissional nessa área,
de recursos humanos. Eu queria alguém que me desse uma luz. Ela falou assim, vai na nossa amiga, na Ângela. Eu falei, tudo bem. Fui lá na casa da Ângela, ela me recebeu muitíssimo bem na sala da casa dela. Aí eu falei, Ângela, eu tô na dúvida, né, se eu continuo na advocacia, mesmo com essa proposta, ou se eu vou para a área de vendas. Estou perdida, preciso de uma ajuda, alguém para me dar uma orientação. Vim aqui até você, porque você é expert em RH, em treinamento de pessoas. Ela falou assim, Juliana, eu vou te indicar uma pessoa que ajudou muito o meu filho no momento da empresa do meu filho e que deu muito certo, que é o padre Gessimar Soares. Aí eu falei assim, tudo bem. Ele atende aonde? Ele atende lá numa paróquia em Vila Velha. Enfim, me deu o caminho, fui eu para lá. Atrás do padre Gessimar Soares, que era a minha esperança, né? Eu falei assim, ele que vai me ajudar. É um orientador, né? Aí fui, de fato, fui muito bem recebida por ele. Ele me ouviu minhas dores, minhas lamentações, minhas dificuldades. E falou comigo bem assim, ao final da conversa, né? Olha, eu quero te ver uma vez por semana. Ele falou para mim. Aí eu falei, tudo bem, uma vez por semana. E fui fiel, saía de lá... Uma terapia, Foi uma né? terapia. E ele era psicólogo também. Então, foi bacana. Então, assim, ele pegava a Bíblia, a palavra, rezava, me dava um direcionamento, lógico, utilizando também a psicologia dele. Claro, ele era uma pessoa extremamente inteligente. E fomos nessa caminhada. Uma vez por semana eu ia. E aí, o escritório já estava se iniciando, esse escritório, né? E quando eu, na verdade, inaugurei, né, entre aspas, assim, o escritório estava montado, ele já estava na minha vida e ele foi lá no escritório e deu uma bênção, rezou, tirou um salmo, que é o salmo que eu carrego na minha vida, que é o Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Então, em toda a minha vida, até hoje, nos momentos que vem de tribulação, né, até na carreira, porque você sabe que a nossa vida de advogada não é fácil, então os desafios continuam. Eu vou lá no Salmo, esse Salmo me sustenta, é a palavra de direcionamento que ele deixou para mim. Então, foi isso. E comecei sozinha, então, como eu te falei, com essas pessoas me apoiando, minha irmã também. Minha irmã trabalhava no escritório de advocacia há 15 anos. Já tinha a carreira dela né, praticamente consolidada ali. E, bom, por destino, vamos colocar, né, porque a gente acredita na providência de Deus, Deus já estava providenciando, que ela pudesse trabalhar comigo e que a gente pudesse se juntar, se unir como sócias. E aconteceu num processo muito natural e que a gente não previa isso. Eu não imaginava, né, e nem ela, porque ela estava muito bem lá. Mas aconteceu por vontade de Deus e... E há quanto tempo que vocês estão juntas? Estamos juntas há 10 anos. 10 anos 10 já? anos. Que legal. Estamos juntas há 10 anos. E não tem briga de irmãos, assim? O início foi mais desafiante, né? O início foi mais desafiante pra gente. Mas hoje, assim, a gente amadureceu bastante, né? Também tivemos profissionais para nos ajudar. O padre Gessimar nos ajudou muito. Nos ajudou muito também, dando direcionamento, enfim, e a idade vai chegando, vai avançando, a gente vai amadurecendo bastante. O início foi mais desafiante, mas hoje não, graças a Deus não tem briga, né? Somos duas, quando tem alguma divergência, alguém tem que ceder, né? Sem dúvida. Para as coisas acontecerem. E nessa área de direito previdenciário, eu imagino que você lida com uma infinidade de histórias, né? Porque se a gente pensa em previdenciário, além de benefícios que podem ocorrer durante toda a vida, tem muita aposentadoria, né? Então, é uma história de vida, né? O que mais, assim, te marcou? Algumas histórias que tenham te marcado nos atendimentos, na concessão dos benefícios? Olha, Carla, são muitas histórias, tá? Como te falei, são 10 anos. A gente lida com gente, né, todos os dias. Hoje, a nossa logística é atender pela parte da manhã. Então, normalmente, a gente atende para poder trabalhar à tarde. Né? Para à tarde trabalhar, né? Produzir nos prazos, audiências. Então, olha, a gente tem um sistema lá no escritório que eu estava
olhando, não gosto muito de números, não, tá? Assim, quantos números, não me apego a isso, me apego a ajudar pessoas. Eu sempre gostei de ajudar pessoas, e eu vi isso no direito previdenciário. No direito previdenciário, você ajuda literalmente uma pessoa que às vezes chega no seu escritório e não tem dinheiro para comprar o arroz e o feijão para colocar na mesa da família, para os seus filhos. Tem muito disso. Lógico, tem pessoas, né, mais desenvolvidas, a gente aposenta médicos, dentistas, empresários, mas tem também o pescador, tem aquela pessoa que está desempregada e que não tem benefício nenhum. Então, tem de tudo, sabe? Tem de tudo. E sim, já nos deparamos com histórias muito tristes, mas que quando a gente entrega aquele benefício para a pessoa e que a pessoa agradece, já é o pagamento do nosso trabalho. Sim. Óbvio, né? Os nossos honorários são devidos, o nosso ganha-pão também. Sem dúvida. Mas essa questão assim, da gratidão, do cliente grato, que sai dali feliz, realizado. Ontem, a minha funcionária do financeiro estava me falando, Juliana, liguei para um cliente agora para dizer a ele, né, que ele está aposentado. Ele e a esposa dele começaram a chorar no telefone, ela falou. E lá no escritório eu falo, gente, essas histórias, esses áudios que chegam no escritório, envia tudo pra gente, que eu quero ter acesso a tudo, eu quero, sabe? Porque é isso que me motiva a continuar. Então, assim, eu tive uma história logo no início do escritório, que foi de uma senhora que chegou lá no escritório com um problema grave de coluna. E ela praticamente se arrastava nas paredes para poder andar. Foi. E eu estava no início, né? Assim, essas coisas me chocavam muito, muito. E eu falei com ela bem assim, eu lembro o nome dela até hoje. Eu falei bem assim, olha, senhora, vamos fazer o seguinte, eu vou levar a senhora no hospital. A senhora não vai daqui para casa. Eu vou levar a senhora para o hospital. E coloquei a senhora dentro do carro e levei ela para o hospital. O Jaime, né? O Hospital Jaime. Levei, acompanhei o processo dela, né, contra o INSS. Ela precisava de uma aposentadoria por invalidez, foi aposentada e, graças a Deus, né, enfim, as coisas estão melhores para ela. Depois ela fez cirurgia e tudo mais. Teve uma outra situação também de uma senhora que era pescadora, uma senhorinha bem mionzinha, magrinha. E aí, depois do atendimento que eu fiz com ela, ela falou bem assim, doutora Juliana, eu não tenho nada para comer em casa. Isso a gente escuta muito, tá, Carla? De cortar o coração. Aí eu falei bem assim, então amanhã a senhora volta aqui no escritório. E eu estava no início do escritório, sem grana, como eu te falei. Cheguei em casa e falei com a minha mãe. Falei, mãe, atendi uma senhora hoje, que ela disse para mim que não tinha comida dentro de casa, uma pescadora, não estava aposentada ainda. Não. Aí minha mãe pegou, fez umas compras para ela, me entregou e falou assim, leva para ela. Aí, que eu já tinha falado, vem aqui amanhã, porque eu tinha que dar algum jeito, né, para poder ajudar essa senhora. E ela foi lá no escritório e eu estava com essas compras. Eu falei, minha mãe pediu para te entregar. E aí, foi uma das histórias, né? Tem muita coisa. Não, eu imagino. E aí você falou de benefício, INSS, tal. Você já brigou com perito de INSS? Já brigou em perícias? Acompanha sempre? Olha, Carla, eu não sou uma advogada de gostar de embate, de briga com os profissionais envolvidos no processo, não. Eu gosto de brigar na petição, brigar entre aspas, sim, né? Sim, né? Então, assim, de se impor, de falar, fazer de buscar o direito, né? Buscar o direito. Mas, assim, bater boca, essas coisas, isso aí não me pertence, não. Então, assim, na verdade, esse acompanhamento de advogado em perícia é uma coisa muito delicada, né? Normalmente eu não acompanho, porque por respeito ao trabalho do profissional médico. Então, o que eu faço? Eu indico um assistente técnico para acompanhar, né? Ou então, assim, oriento bem o meu cliente, bem mesmo, para que ele se comporte da forma que ele tem que se comportar na perícia. Primeiro, para falar a verdade, óbvio. Mas, assim, até mesmo a forma de apresentar os laudos médicos, eu já deixo tudo organizadinho, em ordem, sabe, em ordem de datas e tudo, e fala assim, esse envelope aqui é o envelope que você vai levar para a perícia, porque está tudo organizado aqui. Então, oriento bastante. Em relação à questão dos peritos, a gente trabalha na impugnação dos laudos, né, através de petição, e aí precisamos, de fato,
estudar, né? Eu falo assim que hoje a gente estuda um pouco a medicina também, né? Não, tem que saber. Tem que saber, né? Tem que não saber. tem jeito. Aí, alguns amigos médicos, a gente pergunta, tira uma dúvida ou outra, até mesmo para fazer quesitos complementares. E é essencial que você tenha esses parceiros, né? Para que oriente a gente. Porque né, a gente não é médico e a gente precisa impugnar um laudo médico. Pensa, o desafio que é. Então, assim, o benefício incapacitante ele é um dos benefícios que mais nos desafiam no direito previdenciário, porque o nosso cliente ele não é ouvido pelo juiz, né? Não tem audiência. Então, eu falo com eles, olha, o momento da perícia é um momento muito importante do seu processo. E fala isso para o perito, doutor, eu estou aqui porque, de fato, eu não tenho condições de trabalhar. Porque se eu tivesse, né? E eu observo muito isso no atendimento, Carla. Muito, sabe? Então, assim, o cliente está me falando a verdade. Então, assim, até aqueles testes que a perícia faz, levanta, eu observo tudo, sou muito observadora. Para, de fato, para fazer uma ação bem fundamentada e baseada em laudos que, de fato, comprovem que aquele cliente está incapacitado. Tem que ser, então, observadora mesmo, né? Tem que... Em algumas situações eu até digo, olha, a gente não tem interesse na sua demanda, porque os seus laudos não comprovam que você está incapacitado para o trabalho, que o benefício incapacitante é isso, não basta ter a doença tem que gerar uma incapacidade. Exato. Aí eu dou exemplo para eles, olha, eu tenho artrose nos 2 joelhos, grau 4, vocês não imaginam, mas eu estou trabalhando, não me incapacita para o meu trabalho. Uhum. E você, né? Você tem um problema na coluna, e aí a gente tem que elencar aí as atividades desenvolvidas por ele, de forma bem detalhada, para ver se de fato existe essa incapacidade. E o laudo médico precisa testar isso, a doença e a incapacidade. Legal. E aí, como é que você chegou ao conselho da OAB? Pois é, meu Deus, Porque olha... além de tudo isso aí que você conta, ainda a gente vê o seu perfil de ajudar as pessoas, né? Porque a OAB é basicamente estar ali à disposição da classe, né? É verdade. Olha, assim, recebi esse convite diretamente do presidente Risk num telefonema e me senti, assim, muito honrada, né? Muito grata. Eu conheço o presidente Risk há mais de 20 anos, porque eu estagiei junto com o Felipe Risk, irmão dele. Uhum. Então, a gente teve uma relação de amizade, né, num desses escritórios de advocacia que eu estagiei. E aí, simplesmente, recebo um telefonema do presidente Risk me convidando para participar do conselho e aceitei. Né, Outro desafio, Outro né? desafio, extremamente, meu Deus. E estamos lá até hoje. Que bacana. E você é sempre muito ligada em movimento social, né? Esse livro, por exemplo, ele teve apoio da comissão também? Teve apoio da Comissão dos Direitos das Pessoas Idosas da OAB do Espírito Santo. Na apresentação do livro, não na confecção do livro, né? A gente não participou da confecção, que é do asilo, né? Que é contando a história do asilo, dos idosos. Lindo livro. O asilo, hoje, ele participa como membro convidado da nossa comissão. Então, a comissão abraçou a causa e a gente ajudou na apresentação do livro para a sociedade, na venda do livro. E foi assim. Mas o serviço social sempre foi algo que me atraiu, sabe? Eu, desde a minha adolescência, eu fazia serviço voluntário na Pastoral da Criança. Lá no meu bairro, eu nasci em Jucutuquara, morei 30 anos lá. Não, e você também tem uma história da escola de samba, né? Que eu sei. Pois é, tem isso ainda, né? Do carnaval de Vitória, do carnaval capixaba. Pois é, pensa bem, eu nasci no berço do samba. Eu nasci em Jucutuquara, né? Meu pai foi um dos fundadores do Clube Anchieta, que é o clube onde a escola de samba faz os ensaios. Meu aniversário de 1 ano foi lá. Então, assim, nossa, eu tenho uma raiz. Eu morava no berço do samba. Eu morei 30 anos no berço do samba. Os ensaios da escola, da Unis de Jucutuquara, né? Nossa escola do coração. Eles aconteciam todo domingo, na época de carnaval. A minha casa enchia. Meus amigos paravam os carros na frente da minha casa, que eu morava perto da quadra. E todo mundo batia, vamos para o ensaio. Então, assim, vivemos isso, que é bem bacana. E
Enfrentei também outro desafio, né? Durante 2 anos fui destaque, né, do carnaval. Lindíssima, lindíssima. Obrigada, Carla. Mas foi uma experiência também diferente, fantástica. Nunca tinha sido destaque. Eu participava das alas, né? Desfilava nas alas, ia muito nos ensaios. É isso. Todo ano você participa ou como vamos colocar para os ensaios, sim, isso aí, sim, sempre participei, né? Sempre estou presente, assim, mas essa dedicação porque para você ser destaque da escola de samba, você tem que se dedicar. Claro, tem que ter tempo também. Inclusive, esse ano eu justifiquei. Falei, gente, não dá, eu tenho que entregar meu artigo da pós-graduação. Minha agenda está bem cheia. Está bem cheia, mas tem que participar dos ensaios, né? De forma mais pontual. Então, é isso. Então, eu fiz esse serviço de voluntário na Pastoral da Criança, lá no nosso bairro. E hoje estou mais voltada a esse serviço voluntário para as pessoas idosas, mesmo porque estou como presidente da Comissão das Pessoas Idosas, mas não abandono as minhas crianças lá da Pastoral, não. Até hoje a gente tem muito contato. Que bacana, bacana. Agora a gente entra num momento assim de um bate-pronto, eu falo e você me fala o que vem à sua mente. Oh, meu Deus do céu. Nunca diga para uma advogada: a causa está ganha. Alvará é? Verba, honorários advocatícios. Nossa verba alimentar, né? É o que nos sustenta, é o que sustenta a nossa família. Justiça é? Justiça é linda. Não, peraí. Justiça é... Ai, meu Deus. Justiça é... Peraí, deixa eu pensar. Tem que ser assim rápido mesmo, a primeira coisa? Vamos lá. Justiça é desafiante. Essa realmente é. O que mais te irrita num processo? Injustiça. Processo físico ou eletrônico? Processo eletrônico. Audiência presencial ou virtual? Depende. Depende. Se for uma audiência pesada, oitiva de testemunhas, eu prefiro a presencial. Agora, uma audiência de conciliação, eu prefiro virtual. Nunca comece uma sustentação oral com dúvidas. Se não fosse advogada, seria? Vendedora. Juliana, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Adorei esse bate-papo. Muito obrigada. Obrigada a você, Carla. Foi uma honra e uma alegria estar aqui com você. Parabéns pelo seu trabalho. E sucesso em todos os seus projetos aí. Obrigada em dobro para você. Obrigada. E para você, não esqueça de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Até a próxima.